nós estamos recebendo aqui na Prosa na Net, foi batizado o nosso programa pelo João, nosso aluno, com a presença da Clarissa Passos, jornalista, hoje é coordenadora de comunicação, né, no Quem Disse Berenice. Dei uma vasculhada no seu LinkedIn, Clarissa, para me atualizar. As redes sociais são tudo, como você bem vai nos mostrar aí ao longo da nossa conversa de hoje. Ex-editora do BuzzFeed, a gente estuda muito, você sabe, né? Nós exploramos aí no nosso último encontro lá que foi presencial, um debate muito legal, gente. Que acho que nós temos no Facebook da agência guardado a gravação. Teve a presença da Clarissa, teve a presença da Rita Lizauskas e do Conrado Corsalete, do Jornal Nexo, que está bombando, está fazendo um trabalho maravilhoso. Então, 3 pessoas aí muito importantes e com trabalhos de destaque no jornalismo online. A Clarissa é ex-editora do BuzzFeed. O que mais, Clarissa? Fala um pouquinho para a gente. Eu me formei em 2000 na Universidade Metodista. Eu comecei trabalhando em uma agência pequena, ali de São Bernardo mesmo. Depois trabalhei na Folha de São Paulo, como repórter de suplementos. Fiz muita coisa para as revistas da Abril, que Deus a tenha, né? Super interessante, muitas revistas que tinham muito a ver com as coisas que eu curtia naquela época. Trabalhei no IG, no portal, quando também ainda era um concorrente que estava ali no jogo, né, com o UOL, com o G1, e depois fui para o BuzzFeed. Eu fiquei no BuzzFeed da fundação da operação no Brasil até o ano passado, foram quase 6 anos, então eu fui literalmente funcionária número 3. Então eu peguei bastante a história desse desenvolvimento, assim, foi muito legal, porque foi uma construção na minha carreira que eu nem percebi que estava sendo feita, assim, na época, né? Acho que toda a minha experiência em jornalismo impresso, em revista, em jornal, foi me ensinando a base mesmo da profissão. Você apurar, você escrever de uma forma interessante, principalmente porque eu nunca trabalhei muito com hard news, né? Eu sempre trabalhei com a parte mais soft news, mais de entretenimento. Então, ali você aprende a apurar e tornar aquele discurso interessante. Quando eu fui para o IG, os portais, eles dependem muito da audiência da home deles, né? E dentro dos portais, você tem uma disputa entre as seções, entre as editorias, por quem vai conseguir os melhores espaços, porque é aquilo que vai garantir a sua audiência. Pelo menos na época em que eu estava no IG era assim, porque era uma época pré-redes sociais. Então, você começa a aprender a escrever de uma forma que seja interessante para uma pessoa que está ali passando numa home de portal, clicar no que você está chamando ela para ler, clicar no que você quer dizer. E aí, com o BuzzFeed, entrou essa última camada, que foi aprender a falar de uma forma, ajustar, afinar minha comunicação de uma forma que chamasse a atenção das pessoas quando você compete com a grande home de portal que é a rede social, né? E que é alimentada não só pelo portal, mas por todo mundo com quem você tem contato. Ali a disputa é mais ferrenha, assim. Então, essa foi eu acho que de uma certa forma isso foi construindo. Obviamente, eu não tinha percebido isso até eu ir fazer uma entrevista com o meu atual emprego, quando eu realmente percebi. Perguntaram da minha carreira e eu falei, foi assim, assim, assim. Pô, essa fase teve esse desafio, essa fase teve esse. E aí, em Quem Disse Berenice, acho que meu grande desafio foi aprender a me comunicar de dentro de uma marca, que é uma coisa totalmente diferente do editorial. Desculpa, eu falei muito. Não, falou nada, excelente. E é legal porque eles estão acompanhando isso e a gente está estudando essas etapas do desenvolvimento do jornalismo na internet. Então, você falou primeiro da tua presença nos grandes portais, né? No IG, no UOL, que a gente estuda o Web 1.0, o quanto esses portais precisavam centralizar a informação, organizar, hierarquizar, tudo bonitinho, que, né, uma tradição que vem já da mídia impressa e que de repente chegam as redes sociais fazendo uma bagunça danada. Exato. De certa forma, a gente ainda está vivendo isso tudo, né? Tentando se posicionar diante dessa avalanche. E a tua trajetória é muito, né?
nesse sentido, ela acompanha muito esse desenvolvimento da Eu já estou me internet aqui sentindo, no Brasil. eu já estou me sentindo um objeto da história, Miriam. Desse jeito. Fala isso. Não, mas a velhice chega, né, gente? Olha só, a gente trouxe o Paulo Silvestre, né, no nosso primeiro encontro. Paulo Silvestre, ele deu aula, você não fez o curso de redes sociais, colaboração e mobilidade na PUC? Eu fiz, Foi professor, ele verdade. era meu colega. Foi, Ele é, agora que você falou, eu fui aluna dele lá na PUC, sim. então. E foi muito engraçado, porque o nosso bate-papo também começou um pouco ele falando, né, da história dele, e ele participou do lançamento da Folha Web, lá em Esse é mais, esse é mais 1995. objeto da história que eu, nesse momento. Exatamente. Ele falou: não, meu Deus, vou ter que contar aqui a pré-história da internet no Brasil. Então, É isso. gente, olha, vocês têm aqui. A Clarissa. Clarissa, tem que te falar uma coisa. A repercussão da tua palestra, aquele dia da tua participação na nossa mesa redonda, lá 2 anos atrás, foi enorme. Os É alunos te mesmo. amaram, porque você é uma pessoa extremamente comunicativa, apaixonada pelo que faz. Então, até hoje, aqueles alunos comentam comigo. Até Ah, pô, recentemente, um deles falou que fez uma entrevista posteriormente com você. Eu sim, não lembro sim. mais quem foi. Não sei se foi o Ai, Carlos. eu Acho que foi o esqueci o nome Carlos. dele. Nossa, eu fico felicíssima de ouvir isso. Então, pessoal, a Clarissa é de vocês. Vamos lá, fazendo pergunta. Vamos lá. Aproveitem. Quem quiser entrar com o microfone, Everson, João, né? Tem alguns alunos que eles já estão acostumados. Eles fazem as perguntas aqui, entram com imagem, com áudio. Outros preferem fazer lá no bate-papo por conta das limitações técnicas também, que a gente hoje tem algumas limitações, né? Dependendo do teu equipamento, já não fica tão legal, você consegue entrar ao vivo. Aí o Everson chegando para o nosso Bom dia. bate-papo. Bom dia. Pode falar, Everson. Primeiramente, um prazer, Clarissa, ter você aqui com a gente. E, Prazer é meu. e a minha pergunta são duas, na verdade. Você produz e edita conteúdo online desde 2008, né? E nesse tempo eu queria saber qual foi a matéria mais ousada e complicada que você trabalhou, por exemplo. E a segunda, você manteve um blog premiado no ar durante 6 anos. E qual foi o seu maior desafio durante esse período? Tá. Nossa, ótimas perguntas. Eu adoro essas perguntas que fazem você realmente confirmar sua condição de objeto da própria história. Eu tenho que lembrar das minhas coisas aqui. Olha, eu acho que eu acho que vai ter um viés aqui de tempo, né? Um viés de recência, vamos dizer assim, porque é duro lembrar de uma tacada assim de tudo. Então eu vou acabar falando de uma pauta que eu fiz no BuzzFeed, um post. Ele não foi complicado, mas ele foi completamente inesperado. Eu fiz o post que até a minha saída no ano passado, eu acredito que ainda seja o post mais visualizado do BuzzFeed Brasil, o post com maior audiência, post original em português, né, feito no Brasil. A gente tinha uma tradução que era maior que ela em termos de audiência. Mas era um post que falava sobre como no Brasil podia qualquer coisa nos anos 80 e 90, que era uma terra de ninguém. Esse post viralizou num nível, assim, e era uma coisa totalmente baseada nas minhas memórias, e no fato de que no próprio BuzzFeed eu trabalhava com muita gente que era um pouco mais nova que eu, nova o suficiente para não se lembrar de algumas das coisas que eu lembrava, mas não velha o suficiente para não ter liga, né? A gente sempre teve muita interação. E aí esse post era meio que uma forma de contar para as pessoas que lembravam mais ou menos disso, ou que lembravam bastante disso, era uma coisa de tipo, era meio que uma resposta às pessoas que acham que o politicamente correto é uma bobagem, sabe? Que, nosso mundo ficou chato porque ficou politicamente correto. E aí eu comecei a lembrar das coisas que aconteciam nos anos 80 e comecei a juntá-las assim e falar, gente, como assim chato? Politicamente correto é ótimo, porque olha só como era esse tempo. E aí o que foi inesperado para mim foi que,
tinham pessoas já mais jovens que não lembravam de absolutamente nada daquilo e ficaram completamente passadas com essa informação. Então, acho que para esse público, esse meu objetivo, no fundo, foi atingido, né? Que as pessoas falaram, nossa, olha que selvageria que era, né? Porque era assim, bicho, no feminino, no programa vespertino, assim. Era um negócio completamente bizarro. E aí, isso foi bem legal, porque trouxe uma audiência, assim, que eu não imaginava. Eu imaginava estar tocando na nostalgia das pessoas, que se lembravam disso. E acabei desvelando um negócio para um público que não tinha ideia de como era. E o mais engraçado é que esse post, eu vi ele ser compartilhado de uma forma meio política, muitas vezes. Ele também foi politizado, partidarizado, por assim dizer, porque teve gente que usou justamente para falar, por outro lado, que, tá vendo, hoje tudo é chato, ó, bom era a mulher nua na TV à tarde, porque não é você, né, que tá lá pelado na televisão. E aí isso foi bem surpreendente, assim, para mim. Eu acho que essa foi a experiência mais doida, assim, mas eu não tive nenhuma experiência muito polêmica, acho que até por conta disso, de tratar falar sempre. A gente falava de temas assim mais sérios, sempre falou de feminismo, sempre falou de igualdade racial, sempre falou de direitos LGBTQ, mas a gente nunca sempre tinha um viés de entretenimento, sempre tinha uma abordagem de entretenimento mais leve, então acho que assim, sempre foi sussa. E aí esse post do BuzzFeed eu acho que foi a coisa mais marcante que eu fiz, assim, até pelo retorno que ele deu, que também era totalmente inesperado. Eu quase larguei esse post no meio, falei para minha editora na época, falei, ai meu, mano, encalhei aqui, acho que não vai dar. Ela, não, bota mais alguns itens, não precisa ser super extenso, vamos colocar. E aí o negócio explodiu. Eu mesma já li esse post, viu, Clarice? Esse post é muito popular. Aposto que todo mundo aqui já leu. Esse post é muito. Cara, ele foi assim, muito além do que eu imaginava. Assim. E desculpa, a tua segunda pergunta. Sobre o seu blog, você manteve ele durante 6 anos no ar, né? Verdade. E ele foi premiado durante todos esses anos. Eu queria saber qual foi o maior desafio, porque são 6 anos, pode não parecer muito, mas tratando-se de internet, é muito tempo, né? É uma eternidade. O blog, o que foi mais desafiador? Eu acho que assim, eu estou sentindo que eu estou respondendo meio que do mesmo jeito, que talvez tenha tenha um fundo aqui de verdade, que é o seguinte, as minhas expectativas, no geral, são meio baixas, assim, elas são meio modestas. Quando eu começo um projeto, principalmente o blog, que era um projeto pessoal, pessoalíssimo, assim, a gente criou o blog, eu e minhas duas amigas, porque a gente queria escrever, todas eram jornalistas, e a gente queria escrever sem ter pauta. A gente só escrevia tendo pauta. E a gente queria escrever do que a gente quisesse, do que desse na telha, entendeu? A gente tinha longas conversas sobre cultura pop, sobre nostalgia, sobre nossa infância, sobre família, sobre não sei o quê, falando, bom, todo mundo tá fazendo isso, vamos fazer um e a gente fala do que a gente quiser. E aí, por sorte, a Viviana Agostinho, que era uma das meninas, era uma pessoa muito... Ela tem um cuidado visual, ela tem um cuidado nas coisas que ela faz, e graças a ela, o blog ficou bonito. Porque aí, se fosse eu ia abrir um negócio lá no Blogspot, pegar o primeiro template e começar a escrever. Como ela teve esse cuidado, a gente deu sorte, porque ele ficou apresentável. Se até hoje eu vejo as telinhas que ele tinha, os templates, eu acho lindo. E eu acho que isso ajudou bastante. Mas era só um lugar para a gente escrever. E aí, de repente, a gente começou a ter repercussão, assim. A gente saiu na coluna do Feltrin, o Ricardo Feltrin, repórter miliano da Folha. Ele tinha uma coluna chamada Ops, que era de celebridades nessa época, ali em 2004 e tal. E a coluna era bombadíssima, assim. A Folha tinha uma série de colunas que eram muito lidas. Tinha uma do Lúcio Ribeiro, essa do Feltrin, porque é isso, né? A internet estava numa situação que não estava ainda tão horizontalizada, capilarizada. Ainda você tinha uns grandes pilares, umas grandes entradas de conteúdo que concentravam muita gente.
E essas colunas da Folha eram algumas. A gente saiu na coluna do Filtrim e o negócio explodiu. O nosso contador de visualizações, que assim, todo dia tinha, sei lá, 30 visualizações, 40, que é provavelmente nossa família entrando, subiu, e aí pifou, porque era um contador de visualização amador, né? A gente tinha colocado lá. E aí a gente começou a ver que, puta, trouxemos um monte de gente, vamos continuar escrevendo. Foi a partir daí que a gente conseguiu um convite para fazer uma coluna na revista Época, o que foi muito legal, porque foi o primeiro blog que pulou para o impresso, fez fez a coisa inversa, né? Sim. E depois disso também a gente acabou tendo uma parceria com o IG, em que a gente era paga, efetivamente, o que era raríssimo no mundo do blog. Então, foi muito legal, porque eu acho que não teve um desafio, porque eu não esperava nada. Então, assim, tudo que foi acontecendo foi muito natural e muito legal. Aí, acho que ainda teve um desafio final, que foi terminar. Depois de 6 anos, a nossa vida tinha mudado imensamente. A vida das 3 garotas que faziam o blog. Imensamente. Eu já tinha casado, separado, já estava começando um relacionamento com uma pessoa que era leitora do blog. Então, tipo, o blog realmente foi uma coisa, eu não esperava nada e me deu tudo. Legal. E aí, para terminar, foi muito difícil, porque a Vivi já tinha mudado para os Estados Unidos, estava morando em outro país, a nossa vida estava muito diferente e a gente sentia que não tinha mais aquela liga que levou a gente lá no primeiro momento e que acho que acabou juntando com uma sorte que deu todo esse resultado. E a gente hesitou bastante, assim, eu acho que a gente durou mais, acho que uns 6 meses, assim, era para ter acabado antes, assim, sabe? Jogador que demora para se aposentar. A gente foi um pouco isso, assim, o grande desafio foi terminar, porque envolveu uma série de ajustes entre nós mesmas, sempre foi um projeto muito pessoal, então esses ajustes também foram pessoais, até a gente definir, encerrar. E aí encerramos. Que pena. Obrigado pelas respostas, Clarice. Imagina, desculpa, eu falo demais, Miriam, eu juro, eu vou tentar ser mais objetiva. Não, de jeito Próxima. nenhum. A gente Eu está vi que curtindo aqui. Fica tranquilo. Eu vi que Imagina, tô adorando escutar aqui. Opa! Quem tá Eu vi que falando aí é apareceu o alguma coisa Vinícius? no chat, gente, aí eu não sei onde que eu clico aqui para achar o que mandaram no chat. Tem uma pergunta aqui, mas eu acho que a Manu ainda não concluiu. Larissa, ela perguntou sobre liberdade de imprensa, mas eu acho que ela vai concluir aqui, vai fazer uma relação. Vamos esperar um pouquinho. Vamos esperar um pouquinho. Vinícius, quer fazer uma pergunta, Vinícius? Você entrou? O blog, Clarissa, você não falou o nome, né? Garotas que dizem Ni. Garotas que dizem Você Ni. podia explicar pra gente como é que surgiu esse nome? Explico. Todo mundo era fã de Monty Python. A gente era muito fã de Monty Python, que, caso alguém não saiba, é um grupo de comédia em inglês dos anos 60, 70, ou seja, objeto da história. E a gente curtia muito. Esses filmes deles eram exibidos nos anos 80 no Brasil, dublados, daquele jeitinho, sessão da tarde, grupo de dublagem. E a gente curtia muito Monty Python. Eles têm 3 filmes que ficaram mais famosos, que é A Vida de Brian e o Flying Circus, na verdade, eram sketches do programa deles, que passavam na BBC, e o Holy Grail, o Monty Python em busca do cálice sagrado, que era uma doideira medieval, e dentro dessa doideira existiam uns cavaleiros que dizem Ni em uma das cenas. E como a gente era muito fã, a gente fez o Garotas que dizem Ni. Muito bom, é boa a história. Cheio de referências. E Monty Python Sim. ainda é referência, né, gente? Se vocês não conhecem, vão atrás. Procurem saber, é muito legal, é muito engraçado. Eles são. Tem tudo a ver com o Porta dos Fundos, né? Quem se choca com o que o Porta dos Fundos faz hoje, pelo amor de Deus, não viveu nada disso. Exatamente. E Monty Python é uma produção sempre meio tosca, então, assim, quem dessa era, às vezes, vai assistir, se choca um pouco, porque é muito tosco mesmo. A encenação é tosca.
mas o texto deles é excelente. Se você conseguir prestar atenção no texto, é bom demais. É. A Manu acho que está querendo falar. Manu, você consegue com o microfone? Oi, Já está entrando. oi, Olá. bom dia, tudo Oi, bem, Manu, estamos te Larissa? ouvindo. Bom dia, Estão tudo me bem? entendendo? Larissa, é o seguinte, antigamente nossa liberdade de expressão, principalmente na área de comunicação, era considerada bem restrita, né? Tudo era um escândalo, tudo era muito preconceituoso, e o pessoal reclamava que faltava espaço para se expor, para se colocar, né? Hoje, como mulher, cheia de conquista, né? E hoje as mulheres estão começando a enxergar, se posicionar, né, diante das coisas que acontecem. E ainda assim, muitas delas não conseguem se expressar e são extremamente preconceituosas no que diz respeito a se colocar na sociedade. Como mulher, como jornalista que você é, como alguém que se coloca numa sociedade tão machista, você acha que, de uma certa forma, para algumas pessoas, ainda tá um retrocesso de que, por que ela vai chegar no meio público e vai se expressar, sendo que ela é uma mulher que não faz nada, que não sei o quê. Deu para entender? Acho que sim. Eu acho que a gente progrediu um tanto, andamos vários passos aí para frente nesses últimos anos. Esses últimos 10 anos, 15, foram muito intensos em relação a esse debate feminista, mas ainda tem um enorme caminho pela frente. E se você pensar, a gente, em todo lugar do mundo, né, e no Brasil também, tem essa questão do feminismo precisar ser permeado de questões sociais e de questões de raça. Eu acho que, na real, a gente vive um pouco numa bolha. Todo mundo aqui que está tendo acesso à educação superior, isso qualifica a gente, tanto homens quanto mulheres, a estar num nível de privilégio, assim, que talvez proteja a gente de algumas situações, proteja as mulheres ou outras pessoas com marcadores sociais que são problemáticos, de viver algumas situações que, assim, que são as realidades para uma mulher de classe média, educada, urbana, é muito diferente das realidades são muito diferentes das realidades de uma mulher de pobre, negra e com baixo nível de educação. Tem coisas que aproximam, a mera condição de ser mulher aproxima a gente, me coloca muito mais perto dela do que de um homem que talvez tenha outros marcadores sociais próximos do meu, sabe? E acho que o reconhecimento disso entre as mulheres é o que vai impulsionar a próxima onda do feminismo. Acho que sororidade, sobretudo, entender essa palavra a fundo e praticá-la, e encontrar os desafios em você mesma para praticar essa palavra, vai ser, e não só usar essa palavra como uma coisa assim, ó, que as marcas usam para chamar clientes e para conquistar consumidores, vai ser, eu acho que realmente o combustível da próxima onda, porque a gente tem muito, muito, muito o que andar ainda. E eu acho que quando você tem alguns privilégios dentro do seu marcador mulher, você tem alguns privilégios, você tem a obrigação de puxar outras, assim. E você também precisa reconhecer e encarar que sempre você vai ter alguma situação. Sempre, gente, é tão comum que eu acho que a maioria das mulheres nem percebe, nem se dá conta, nem leva em consideração, sabe? Que é situação de assédio, que é situação de você ser descreditada, a situação de você ter que ser
2 vezes melhor para alguém te dar algum crédito. Isso é tão comum, que eu mesma levei muito tempo para perceber, por exemplo, situações de assédio. Eu trabalhava, eu comecei a trabalhar no jornalismo em 98, me formei em 2000, para vocês verem como eu falei que esses últimos 15 anos foram muito intensos nesse debate. E aí, foi muito tempo depois, assim, com o Me Too, com o movimento Me Too, quando as mulheres começaram a denunciar o Harvey Weinstein, que eu percebi que aquelas coisas que tinham acontecido comigo quando eu era bem jovenzinha em redação, com editores que tinham 50 anos, não eram paquera. Então, assim, sempre vai existir. E você ter consciência disso e entender quem são suas aliadas de verdade, não são as marcas, não são as suas primeiras aliadas, não são as marcas, não são os homens, são as outras mulheres, as primeiras. É claro que tem muitos homens que podem entrar nessa luta, mas não tem o mesmo papel que você e que outra mulher. Eu acho que isso é o que vai realmente fazer a gente continuar andando o que precisa. Respondi, Manu? Sim, pode fazer mais uma pergunta? Claro. E assim, essa demora em perceber o que está sendo preconceituoso, não só com relação à mulher, mas com relação ao negro, com relação a qualquer tipo de discriminação. Você acha que não é por conta de que, ao longo dos anos, tipo, principalmente na área de comédia, na área de entretenimento, isso foi colocado de uma forma assim como se fosse engraçado esculachar, por assim dizer, aquelas pessoas vai ser uma mulher gostosa, tem que ser taxada como um burro, que era alguém negro, tem que ter algumas coisas posicionantes de empregado doméstico, de na televisão. E também, assim, nas mídias, por escrito também, há um certo que coloca um posicionamento diferenciado, em vez de falar real, de falar que a mulher ou que qualquer outra pessoa com menos classe social, independente da raça, tem suas qualidades. Você acha que isso é preconceito até por conta dessa discriminação com relação ao que é colocado, que é exposto a mais. Deu para entender? Deu uma picotada no fim, né, na o rede. áudio. O áudio deu uma picotada, mas eu acho que eu entendi. Você falou da questão do humor e de como essas. Meu inglês é muito tratado. Ixi, deu uma cortadinha no final, mas vê se é mais ou menos isso. Vou parafrasear, você me diz se é ou me corrige. A questão do humor, retratar essas pessoas sempre assim, essas minorias. Eu adoro o termo minorias, né? Se você pensar, tem mais mulher do que homem no mundo, tem mais negro do que branco no Brasil. Então, enfim, mas são minorias, conceito de minoria social. A forma como elas são retratadas na própria mídia, se não reforça essas questões do estereótipo disfarçado de humor, e se a discussão, essa última parte que deu uma picotada, então essa parte que eu estou supondo, tá? Que se essas discussões que a gente vem vivendo ajudou a valorizar ou a enxergar outras formas deles serem retratados, meios que retratam essas pessoas de outras formas? É isso, Manu? Porque assim, às vezes você percebe que o assunto é sério e de alguma certa forma eles colocam como se fosse algo extremamente comum, sabe? É comum você achar que uma mulher gostosa, então que ela é burra, ou então que qualquer uma dessas classes excluídas, vamos dizer assim, ou essas classes que estão ditas como minoria, eles colocam como se fosse
algo normal você falar mal, você escrever ou colocar de um jeito colocativo, de um jeito muito depreciativo. Sim, sim. Deu para entender agora? Uhum, sim. Então, primeiro que acho que tem uma distinção muito importante e que você chega nisso com um caminho crítico mesmo. Humor, para mim, humor é atirar para cima. Atirar para baixo não é humor, é reprodução de um mecanismo de opressão. Então, a partir do momento que você tem uma equipe de redatores, homens, brancos, heterossexuais e de classe média, e eles ficam escrevendo um monte de roteiro de piada sobre negro, sobre mulher, sobre PCD, sobre... Isso para mim não é humor. É atirar para baixo é reproduzir opressão. É você se prestar, você botar a sua cabeça, o seu trabalho, a sua contribuição artística e criativa a serviço de um sistema que está oprimindo as pessoas. Você pode argumentar o quanto você quiser que o seu trabalho é ser engraçado ou não, que o que determina o humor é ser engraçado ou não. Você pode... O que determina o humor não é ser engraçado ou não, porque existem gostos diferentes. Mas você não pode negar que se você só faz isso, você está contribuindo para uma máquina. E você ainda por cima é burro de não perceber ou não admitir. E continuar achando que o mais importante... Mas aí é uma questão pessoal, né? Se você continua achando que o mais importante é fazer as pessoas rirem, não importa do que, sem fazer um aprofundamento crítico para a que seu trabalho está se prestando. Eu acho que falta uma visão aí. E esses estereótipos são fortíssimos, Manu. Eu pintei minhas unhas pela primeira vez, eu tinha 25 anos. Porque eu acreditei no estereótipo de que se a mulher for bonita ou atraente, automaticamente ela é burra. Então eu não queria ser burra. Então eu vivia num completo relaxo. E assim, eu nasci em 78, entendeu? Eu acho que eu sou de uma geração que está vendo muita transformação, mas eu pintei minhas unhas pela primeira vez aos 25 anos. Por quê? Porque eu acreditei no estereótipo. E é muito profundo o que isso faz, é muito profundo o que isso faz com estas minorias sociais, que se veem retratadas sempre assim. Acho que esse é um pequeno exemplo do que eu sinto, assim, de prático, de como influenciou minha vida esse estereótipo da mulher bonita e burra. Mas cada um dos estereótipos que acontecem provavelmente tocam muito fundo na sua psique, porque você não percebe também. Leva um tempo para você perceber isso. E eu acho que o fato... Eu acho isso, basicamente. Você fazer humor tem que se atirar para cima. Se você não consegue se prestar a isso, você tem que admitir que você pode estar sendo engraçado para um grande grupo de pessoas, mas você está sendo um macaco de circo. Você está reproduzindo, você está fazendo parte de um mecanismo de reprodução de opressão. E você já teve alguma dificuldade de fazer algum tipo de matéria ou alguma obrigação que você tenha tido dificuldade no que diz respeito a alguém querer impedir ou alguém negar informações, alguém que falou, não coloca isso que não é legal, não é certo, mas você sabia que era certo. Já aconteceu isso? Tô pensando aqui. Desculpa, eu falo demais. Não, imagina. Clarice, às vezes isso é feito de forma mais sutil, né? A gente compreende como censura, né? Aquela coisa de cortar, isso ser direto, mas às vezes é um pouco mais sutil. Sim, então, eu tô, tentando lembrar, porque geralmente esse é um acordo que nunca é dito, né? Uhum. Pelo menos agora, né? Antigamente, quando existia a censura institucionalizada, isso era dito, mas eu nunca tive essa dificuldade em alguma peça em que eu estivesse trabalhando, Manu, mas eu saí de lugares porque eu comecei a não concordar com a visão editorial que estava sendo adotada. Isso tanto do IG quanto do BuzzFeed. Chegou um momento que eu falei, eu acho que aqui o editorial passou a ser menos importante
e eu vivo do editorial. Então, assim, ou eu vou para uma empresa, para uma marca, onde isso é dado, é um contrato de entrada. Aqui não é o editorial que é mais importante. O mais importante é você construir conversas, colocando a marca como protagonista. Beleza, isso é dado. Para mim é um contrato ok. Mas um contrato do tipo, não, aqui o que nós trabalhamos é com a verdade, com o entretenimento, o editorial, o compromisso é de contar as histórias, é de trazer informação, e aí, de repente, quando você está lá dentro, não, mas veja bem, o mais importante é esse outro projeto aqui, e aí, para isso, o editorial começa a minguar, às vezes não é nem uma questão, assim, de censura, mas de cerceamento financeiro. Quando perde a grana, gente, você começa a sucatear o sistema de... E aí, essa foi a razão de eu ter saído de empregos já, assim. Mas mais por esse sentido, nunca eu tive uma pressão direta. Obrigada. Acho que o João tá... João, você está pronto? João tem uma pergunta para fazer. Bom dia, João. Um segundinho. Olá. Aí, Tudo bem? ó, o João aí. Olá, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo jóia. Então vamos lá. Eu gostaria que você contasse um pouquinho como foi a sua experiência na Folha, como foi o dia a dia e tal. E outra pergunta, o que tem sido mais importante para você nessa quarentena como jornalista, né? O que você tem feito assim que tem sido muito importante para você? Tá bom, vamos lá. Sobre a minha experiência na Folha, eu era bem jovem ainda, não tinha me formado sequer. Isso quando eu trabalhei lá como repórter, né? Eu entrei para cobrir férias de uma repórter de suplementos. Eu achei horrível. O dia a dia eu achei pavoroso. Porque eu era muito jovem, eu tinha trabalhado em uma empresa muito pequena, familiar, na minha cidade, que é São Bernardo, que tudo bem, todo mundo aqui sabe que é Grande São Paulo, mas todo mundo também sabe que São Paulo é uma coisa, São Bernardo é outra, e Santo André é outra, tá? Ninguém vem falar que Santo André é tipo São Bernardo, que não é. Enfim, tem as particularidades dessa coisa de você crescer num subúrbio. E a Folha eu achei um tanque de tubarões, assim, eu achei difícil, eu entrei para cobrir férias com a possibilidade de continuar, porque como era uma redação muito grande, os repórteres de cobertura de férias ficavam circulando, né, porque sempre tem alguém de férias. E aí eu tinha a chance de ir para outras editorias e tal. Mas foi acabando o contrato, assim, eu já avisei que eu não queria ficar, então eu fiz só... E, na verdade, eu nem sei se era tão ruim assim, ou eu que era um pouco jovem ainda mesmo, sabe? Meio inexperiente, meio verde. Não é todo lugar que vão receber você com abraços e docinhos e beleza, a vida é assim. Você tem que pensar no que você... O que também não quer dizer que você tem que aguentar assédio moral ou psicológico em lugar nenhum, tá? Assédio de nenhuma natureza, aliás. Mas às vezes as pessoas simplesmente... O lugar tem outra cultura. E isso é um fato, assim, isso muito repórter que trabalhou na Folha, muito editor, muita gente sabe que tem outra cultura. Não quer dizer que não tem pessoas incríveis, pessoas maravilhosas. Trabalhei com um monte de gente da Folha no BuzzFeed, e foi incrível. Mas eles mesmos sempre falavam que a cultura do lugar era diferente, a cultura do Buzz era muito diferente da cultura da Folha. E os lugares têm uma cultura, você tem que entender o quanto você se encaixa nela e o quanto não, e tudo bem. Então esse foi meu dia a dia na Folha. Eu ia chorando às vezes. De São Bernardo até os Campos Elíseos. Mas eu era muito nova mesmo, eu não tinha nem me formado. Eu estava no 3º ano, acho. Muito nova. Enfim. E a outra coisa que é mais importante para mim como jornalista na quarentena... O que você tem feito de importante, que tem sido importante para você? Cara... Eu acho que isso... O que eu sinto, o que eu gostaria de fazer na quarentena, ter mais tempo para triar e compartilhar informações que eu considero
informações hierarquizadas de alguma forma, porque eu sinto que a gente está tendo uma overdose de informações, o que é natural. Esse é o grande tema global, mas acho que a informação é útil, mas eu vejo muita informação que está ganhando informações que deveriam ser mais destacadas e não estão ganhando a projeção que deveria. Estou fazendo uma coisa muito importante, que é ficar em casa. Travou um pouquinho, Clarissa, a gente perdeu um pedacinho da sua fala. Deve estar com algum problema de conexão. E vocês estão ouvindo agora? Agora estamos. Será que se eu tirar, vou tirar o... Voltou? Eu tirei o vídeo para ver se melhora, pode ser? Ou na gravação tem que aparecer? Ah, é legal aparecer. Vamos tentar de volta então, peraí. Tentando novamente. Tá funcionando? Vocês me ouvem? Eu ouvem? vou tirar a minha, que talvez interfira, tá, gente? Tá. Até que parte que pegou, João? Você estava falando da quarentena, né? Já que você tá com aquelas informações que não estão subindo, essas coisas. Eu queria muito fazer uma curadoria de infos da quarentena, porque eu acho que o grande desafio, todo mundo tem percebido isso, tem se falado sobre isso desde a Web 2.0, é curadoria. Porque você tá... É o efeito minuto do Netflix, né? Que é aquela história, muita gente relata que passa mais tempo olhando e escolhendo do que efetivamente assistindo. Eu queria ter tempo para fazer uma curadoria das notícias da pandemia, porque eu acho que tem coisas que são importantes e não estão aparecendo tanto, e coisas que são pouco importantes e são muito compartilhadas. Esse tipo de ruído, eu acho que informação nunca é demais, nunca é inútil, mas esse tipo de overdose desorganizada gera um ruído que às vezes não é muito eficaz, assim, não é muito útil. E eu queria estar fazendo isso, mas infelizmente não tenho tempo, então acho que profissionalmente não estou fazendo nada importante na quarentena. A coisa importante que eu estou fazendo é pessoal, que eu estou podendo ficar em casa e eu vejo meu filho bastante. Certo, muito obrigado. Que não é pouca coisa, né, Clarissa? Não é pouca coisa, é maravilhoso. A gente tem aqui uma pergunta que foi uma pergunta do Gustavo Vitalino, deixa eu ver. Bom dia, Clarissa, você mencionou que demorou um pouco para quebrar esse estereótipo de mulher bonita na história de pintar as unhas. Desde que você iniciou na produção de conteúdo, houve alguma pauta ou um conteúdo que te ajudou na quebra desse ou de outros estereótipos? Se sim, alguma indicação? Ai, que pergunta boa. Gente, vocês fazem perguntas muito boas, muito boas. Eu quero muito esse programa, porque eu certamente vou continuar respondendo na minha cabeça e eu vou precisar de um pouco mais de tempo. Sem dúvida, teve eu acho que esse progresso é exatamente levado por conta disso. Imagina, agora eu vi ali o chat. Esse progresso de você... A chamada desconstrução, né, gente, que também virou quase uma piada, mas você se desconstruir passa exatamente pela construção, pela troca de experiências. Às vezes essa troca é com alguém real que está na sua vida, que está ali, faz parte do seu círculo. E às vezes essa troca é com conteúdos, com coisas que foram escritas por pessoas que você jamais vai conhecer, coisas que foram produzidas por pessoas que você jamais vai conhecer. Eu não consigo pensar em um filme ou matéria que eu tenha lido que me levou a isso, mas eu consigo pensar em uma pessoa que, quando eu comecei a descobrir mais sobre ela, eu acho que foi uma época que foi tipo 50, 60 anos da morte dessa personalidade, começaram a sair algumas matérias assim, saíram biografias, ensaios de fotos e saíram pautas, né, sobre isso, falando sobre como... E eu vi documentários. Eu acho que tudo foi por conta dessa efeméride, assim, de aniversário de morte. O que eu acho uma expressão terrível, aniversário de morte. Que foi a Marilyn Monroe, que era super rata de livros, que era amicíssima da Ella Fitzgerald,
que tinha uma puta atuação meio de ativista e que tudo isso foi completamente soterrado por como ela era sexy, pelo ícone sexual que ela se tornou. E eu sempre achei aquele ícone de sexualidade incrível, aquela ultra feminilidade, eu achava aquilo desde adolescente, assim, gostava daquilo, achava lindo, achava aquela imagem dela linda. E quando eu comecei a descobrir isso, que eu comecei a falar, e falando em Marilyn Monroe, eu lembrei, olha só, o fiozinho da memória, que eu li uma biografia bem extensa do Billy Wilder, que era um diretor de cinema que filmou com ela, acho que 2 ou 3 vezes, falava que era terrível filmar com ela, que ela era completamente esquecida, desregrada, não aparecia no set, etc, etc. Mas os filmes do Billy Wilder são muito legais, porque todas as histórias que ele conta são basicamente, e ele passeou muito por gêneros, de comédia, de noir, ele fez de tudo, e ele fez Quanto Mais Quente Melhor com a Marilyn. Tudo nos filmes dele, o mote sempre é, nada é o que parece ser. Então a loira burra, no fim, não é uma loira burra, ele desconstrói todos os estereótipos, assim, são filmes gravados na década de 40, 50. E aí eu acho que talvez esse tenha sido um pouco esse start, assim, pelo menos é a primeira coisa que eu me lembro. Obrigada por me fazer lembrar disso, Gustavo. Ai, pena sair da sessão, mas espero que ele tenha visto. Ah, não, mas ele vai voltar. Enquanto oscila, o pessoal entra e sai. Isso aqui é uma constante. Eu Ó, o imagino. Manu saiu, voltou. Enquanto você estava falando, estava pensando que aí tem também uma coisa que é a responsabilidade nossa como jornalistas, né? De buscar essas fontes diversificadas também. Porque durante muito tempo a gente naturalizava buscar sempre o mesmo tipo de fonte, que era aquele padrão, né? O homem branco, de meia idade, bem-sucedido, do alto do seu saber acadêmico, etc, etc, etc. E hoje, como você falou, nos últimos 10, 15 anos, isso não é que tenha começado agora, né? Já tem uma história, muita gente aí já fez a água rolar. Mas nos últimos 10, 15 anos, essas mudanças, essas transformações foram bem mais intensas, e eu acredito que também por conta de todas as possibilidades que o ambiente digital nos traz, né? Dar voz, dar visibilidade para grupos que antes não tinham. Como é que você acha que a gente está se comportando em relação a isso? Nós, jornalistas, a gente está mais consciente na hora de escolher as nossas fontes, de mostrar os vários lados de uma questão, ou a gente ainda está preso, né? Sempre entrevistando o mesmo médico, sempre entrevistando o mesmo cientista, e assim por diante? Eu acho muito interessante essa observação, Miriam. Eu acho que essa evolução digital empurrou a pluralidade de vozes. Subiu o volume, né? Subiu o volume de uma pluralidade de vozes que existia meio que no underground antes. E essas vozes, de repente, estavam ali, na rede social de todo mundo, e conseguiram se fazer ouvidas. Eu acho que esse próprio empurrão que o tal deu, que a conexão deu, vazou para o jornalismo de uma forma, e hoje eu acho que existem veículos, existem editorias e áreas, existe dentro do jornalismo uma corrente, lugares em que você consegue, sim, encontrar as vozes de outras pessoas. Acho que o próprio Nexo, inclusive na seleção de colunistas deles, é um pouco assim. Mas não é um padrão no jornalismo ainda. Ainda existe muito o jornalismo branco. Assim, pega a equipe de colunistas do Nexo e coloca do lado daquela famosa foto da equipe de colunistas do Globo. Então, e eu acho ok, sabe? Tipo, tudo bem. Acho que a chave aqui é pluralidade de vozes e o quanto essa pluralidade ganha força. E nesse caminho, a gente certamente vai se deparar com um momento que a gente vai falar, meu Deus, é pluralidade demais, eu não sei lidar com isso. Então, também tem, né, a gente é acostumado, e a gente pode se acostumar a tudo. Então, eu acho que essa é uma dinâmica, né, de história
que é o conflito. Eu acho que a gente está conseguindo levantar essa pluralidade, alguns veículos percebem isso, começam a reproduzir, dar espaço para essa pluralidade, tanto no corpo de colunistas, como no direcional, no manual da procura de fontes. E outros veículos não. Mas a marcha da história não para, né? Aham, ele nos empurra, né? Não tem jeito. Exato. Exato. Estou esperando aí o pessoal formular mais uma questão. Aurora, você contou sobre situações de assédio no começo da carreira. Como foi esse processo de desconstrução na sua vida profissional para entender as questões de assédio no ambiente de trabalho? Olha, é como eu falei, depois de muito tempo que eu fui falar, pô, não era uma paquera, né? O cara entrou no banheiro atrás de mim. Que coisa mais sem, sabe? E lembrando que eu só pintei minhas unhas a primeira vez aos 25 anos, o que significa que eu não era exatamente uma bombshell, tá? Tipo a Marilyn Monroe. E é engraçado porque esse processo de desconstrução acontece, acho que todo processo de desconstrução acontece com isso, quando você entra em contato com situações, quando você conhece situações, quando você toma conhecimento de outras coisas, é o que faz você depois tomar conhecimento para dentro de você de volta. E quando isso aconteceu, já fazia muito tempo, eu estava de boa, eu vi que não teve uma situação traumática para mim, talvez também, porque é isso, sabe? Tipo, é meio chato isso, né? Pô, meio constrangedor, mas é paquera, alguém é assim mesmo, sabe? Então, quando eu quando eu me dei conta disso, já tinha passado o tempo suficiente, eu vi que eu não tinha ficado traumatizada, nem nada assim. Mas certamente isso pode ser muito, as situações variam muito de pessoa para pessoa e outras pessoas foram colocadas em situações muito piores e horríveis que foram mais difíceis de superar. Para minha sorte, eu acho que o fato de eu não ter percebido claramente na época e de não ter acontecido nada mais concreto ou mais grave do que isso, me ajudou a não marcar isso de uma forma tão calcada numa memória de trauma. E aí, então, quando eu me dei conta, eu já estava num lugar seguro. E isso foi muita sorte, assim, foi muita sorte de ter me acontecido, porque eu não tive que enfrentar de uma forma muito traumática. Mas o ponto é, tomem conhecimento, assim, é tomar conhecimento, é tomar contato com outras realidades, tomar contato com as histórias das suas amigas, tomar contato com as histórias das professoras que estão aí já faz mais tempo, das pessoas que vêm conversar, porque é assim que você vai se desconstruir e se municiar, ficar mais forte para encarar essas situações. É assim que talvez você consiga, se acontecer com você de uma forma mais ameaçadora, o que você considera mais ameaçador ou mais forte, que você vai falar. E vai encontrar força para falar, porque também essa é outra questão, né? O mecanismo da vergonha silencia, e não é à toa, né? Isso também é parte do sistema de opressão. Você se sentir envergonhada por isso, o fato de você, da culpabilização da vítima é para fazer você se sentir com vergonha e não levar à tona essas coisas. E só que funciona. Então, assim, muitas meninas optam por ficar quieta, porque, putz, é um desgaste, é uma vergonha, eu sinto vergonha. Então, assim, é isso, é você tomar contato e você entender e propagar também, uma vez que você entendeu, você propagar que a culpa não é da vítima, que a culpa é do agressor, que isso não aconteceu só com você, essa experiência pessoal, ela se assenta sobre um sistema de opressão. Então, definitivamente, 3.000 vezes não é você, entendeu? Nunca é você. E acho que é importante entender isso e propagar também. Respondido, Aurora? Quer complementar? Vai formulando ali que a gente acompanha depois.
Isso que você falou é muito legal, Clarissa, e tem a ver mesmo com o fato de você perceber que o problema está ali. Porque muitas vezes, lógico, né, quando você naturaliza a coisa estrutural, é como se fosse assim mesmo. Eu tive, por exemplo, uma aluna que ela fez uma longa reportagem sobre a questão da violência obstétrica. Reportagem difícil, né, pautada muito numa relação de confiança entre ela e as fontes. E o que ela mostrou depois, né, na elaboração do material final, é que muitas delas sequer tinham consciência de que tinham sofrido violência obstétrica. Elas Sim, achavam que aquilo era um processo natural, médico, isso. É assim mesmo. E violências gravíssimas, né, que inclusive levaram a processos aí longos, né, erros médicos. Então é complicado isso, quando você não estabelece que algo está errado ali naquela situação, você é até incapaz de perceber e compreender que o problema de fato existe. Você Sim, de fato sim. naturaliza. E essa Fala, Dona. naturalização. Ai, desculpa. Pode Não, pode ir. falar. Não, essa naturalização, ela acontece em todos os graus de opressão e de violência, né? Eu me lembro muito claramente também. Esse foi um conteúdo que me tocou, que me fez pensar de uma forma diferente. A Agência Brasil fez uma reportagem quando a Justiça do Trabalho estourou umas oficinas de costura com condições análogas à escravidão para bolivianos, aqui em São Paulo, no centro de São Paulo, e que prestavam serviço para a Zara, entre outras empresas. Isso acho que faz uns 7, 8 anos, é meio recente. E eu me lembro de ler na reportagem, eles falam que eles tinham que levar um oficial, um policial, não sei exatamente qual é o cargo institucional da pessoa, mas a pessoa tinha que ir, essa pessoa do Ministério da Justiça, do Ministério do Trabalho, sei lá, essa pessoa tinha que acompanhar a diligência, porque se você dependesse, porque alguém tinha que testemunhar e aferir que eram condições análogas à escravidão. Por quê? Se você perguntasse para todas as pessoas, todos os bolivianos ilegais que estavam trabalhando em condições análogas à escravidão, se você fosse basear o caso no testemunho deles, nenhum deles dizia que era isso. Nenhum deles. Todos eles diziam, não, mas eu vou passar fome se eu voltar para a Bolívia. Não, aqui está ótimo. E aí você vê como a opressão se aproveita, né? Porque a pessoa está trabalhando em condição análoga à escravidão, porque ela vai morrer de fome do outro lado. E como é que pode alguém saber que essa é a escolha da pessoa e ainda assim fazer esse tipo de exploração em cima de alguém? E aí isso me tocou muito, porque eu percebi que é isso. Para eles que estavam passando por essa situação, eles não estavam. Eles não estavam. Para eles está fora de questão dizer se é ou não escravidão, porque eles vão morrer de fome. E eu acho que isso opera em todos os níveis de opressão, né? Que é isso, eu demorar para perceber que, porra, as situações que aconteceram comigo eram assédio. De certa forma, você reconstrói a própria memória, o que é também um processo importantíssimo. Sim. Socialmente e individualmente. Sim, total. Clarissa, queria só. A gente já está meio que avançando no nosso horário e algumas pessoas estão dizendo que saíram da sessão e depois não conseguem entrar de novo, por conta, né, de ter avançado aí no horário. Que é uma pena, que está muito legal. Tá mesmo, eu tô adorando. Eu queria fazer uma pergunta. Peraí, não vamos encerrar ainda não. Se alguém tiver uma última pergunta para fechar, coloca aqui no nosso chat também. Mas que eu achei que faltou aí a gente só fazer uma conclusão sobre a tua trajetória, porque hoje você está vivendo uma realidade totalmente diferente, né? Ambiente corporativo. Sim. Como é que é isso? Como é que você está adaptando? Então, ecossistema. Na verdade, assim, eu até trago notícias. Estou saindo, vou trabalhar para a Netflix. Real. E eles vão pirar aqui, porque Netflix é o sonho. Então, mas essa eu ainda não comecei, gente. Na verdade, assim, eu acho que eu fiquei 10 meses em Quem Disse Berenice. Realmente é uma experiência muito diferente, gente, trabalhar dentro de uma corporação. Para alguém que sempre foi do meio editorial,
assim, firme é firme, emprego é emprego, fato. Sempre tem uma coisa parecida, né? Mas é muito diferente mesmo. Nesses 10 meses em que indice Berenice, eu vi por dentro como funciona uma corporação, me senti completamente ingênua várias vezes. E depois comecei a me sentir, neste momento, não acho que é o que cabe para mim. Eu não acho que isso seja para sempre, talvez se eu pegasse um outro momento, mas nesse momento de crise, Covid, eu sinto que, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Então, eu acho que isso me ajudou um pouco a tomar essa decisão quando eu recebi um convite para trabalhar para a Netflix. E acho que talvez tenha mais a ver, mas eu também não sei, gente. Estou aqui, ainda vou começar, vamos ver como vai ser. O que eu posso dizer da experiência dentro de uma corporação é que existem caminhos, mas eu acho que nesta oportunidade, nesses 10 meses, com uma pandemia global estourando no meio, eu acho que eu não encontrei esse caminho por enquanto, nesse momento. Mas eu acho que eles existem e eu acho que eles precisam, inclusive, ser conquistados por pessoas que têm formação editorial, por pessoas que têm uma formação acadêmica nesse sentido, por pessoas que têm éticas diferentes da corporação. E é muito importante que a gente conquiste esses espaços, porque é assim que a gente vai... É uma relação de atrito, mas é assim que a gente vai conseguir levar a comunicação e levar valores mais adiante, porque hoje o mercado editorial, puramente editorial, sofre uma crise gravíssima, sem precedentes. A própria onda de fake news é uma prova disso. O jornalismo, ele é mais necessário do que nunca e ele está mais ameaçado do que nunca, ao mesmo tempo. E eu acho que procurar espaços de veiculação e de garantia de existência que sejam fora dessas redações é essencial. Convido a todos para que tentem, e, se possível, dentro das suas carreiras, e que lembrem da responsabilidade e da ética jornalística. Larissa, querida, que belo final e que síntese. Foi muito legal esse bate-papo, muito legal mesmo. Te agradeço demais por ter dedicado aí o seu tempo matinal para a gente. Para estabelecer esse diálogo universidade e profissionais que estão atuando aí no mercado é fundamental. Isso enriquece demais a formação deles e, nesse sentido, né, uma grande generosidade de pessoas como você, como o Paulo, outros que a gente vai trazer aqui de compartilhar com a gente aí toda essa experiência, essa história de vida. Gente, imagina a generosidade de vocês de me chamarem, me ouvirem, me fazerem perguntas tão boas que fazem eu refletir sobre a minha carreira. Vou ficar com isso na cabeça dias. Eu que quero agradecer real, assim, o espaço e as perguntas de todo mundo. Obrigada. Farei 1000 vezes você me chamar. Opa! Olha que a gente chama mesmo. Pode chamar. O encontro nesse momento aí que a gente está vivendo, esses nossos encontros virtuais, eles são muito importantes. Eles restabelecem aí, né, o nosso eixo, nosso direcionamento. E essa finalização que você deu aí, acho que vai ecoar aqui com todos nós. Muito obrigada, Clarissa. Até a próxima. Obrigada, valeu, Miriam. Gente. Tchau, gente. Muito obrigada.